Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. É bom começar a estudar. Vamos para a vinheta e a gente já volta para bater esse papo aí. Vamos lá! Agora para falar sobre texto dissertativo argumentativo, que é, professor, um texto dissertativo argumentativo. Eu deixei no quadro, algumas inscrições aqui que vão facilitar o nosso entendimento. Mas primeiro vamos para cá. Existem 5 tipos de textos, São os textos narrativos, textos descritivos, textos injuntivos, textos dissertativos. Dos textos dissertativos, há 2 tipos, ou seja, o texto argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Dissertativo, ela quer dizer expor. E expositivo também, tem o mesmo sentido de exposição. Então, ambas têm o mesmo significado. Então, vamos aqui no quadro agora, vamos dar uma olhadinha para o quadro aqui, ó. Texto dissertativo argumentativo. Dissertar, eu coloquei aqui, quer dizer explicar, expor um assunto de forma abrangente, profunda e com argumentos válidos. Aí entra agora aqui a parte do argumentar, que está dentro desse contexto aí do texto, a tipologia dissertativa argumentativa. Apresentar fatos, ideias, razões lógicas para validar a sua tese, ou seja, não basta você apresentar a sua tese. O que é a tese? A tese é a tua opinião sobre algum assunto aí proposto. A gente tem que ficar de olho aí nos assuntos atuais, um assunto aí que a gente vai falar já já também. E aqui eu coloquei opinar, apresentar a sua opinião sobre o tema. Qual é a tua opinião sobre o racismo no Brasil? Aí você vai lá, coloca a tua opinião. Aqui embaixo nós temos a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Então, presta bem atenção, você vai apresentar a tua opinião, mas não é só apresentar a tua opinião, não. Quando a gente apresenta a opinião, o texto é expositivo, É o dissertativo expositivo, apresentou ali os fatos, mas não tenta te convencer. No caso aqui do argumentativo, você precisa persuadir, ou seja, convencer o leitor a concordar com a sua ideia. Então você tem aí o desafio, de escrever para outra pessoa no intuito de convencê-la de que aquilo que você está propondo deve ser feito ou deve ser aceito, tá bom? Continuando aqui, o texto dissertativo é um formato de escrita que busca defender uma ideia central a partir da argumentação, valendo-se, portanto, de opiniões e provas, como dados, levantamentos estatísticos, fatos, exemplos e quaisquer outros elementos que sejam capazes de sustentar a tese apresentada. Ou seja, você precisa trazer aí provas. Você está trazendo argumentos, mas você precisa trazer o quê? As autoridades, por exemplo, citar frases de autoridades naquele assunto, um livro que você leu, uma estatística, alguns números que você lembra, você coloca ali para quê? Para validar, para dar autoridade, ou seja, para estar embasado o teu texto, beleza? Quais são as características de um texto dissertativo argumentativo? Está aqui, ó. Presença de uma tese, ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto, ou seja, começou a redação, você tem que deixar claro no primeiro parágrafo qual é o assunto que você vai tratar. Eu tenho ali depois um exemplo ali de um parágrafo ali, que a gente vai dar uma olhadinha. Você precisa deixar bem claro no primeiro parágrafo qual é o assunto que você vai falar. Eu tenho lido muitas redações, e o que eu vejo nas redações?
repetições de palavras, e muitas, né? O último texto que a gente estava lendo foi sobre o bullying. E eu li numa redação 17 vezes a palavra bullying, pessoal. Não é exagero, não, foram 17 vezes. Ou seja, falta de argumento ou empobrecimento de vocabulário, né? Porque a palavra bullying você pode substituí-la por outros termos ou até omitir. No primeiro parágrafo citou ali qual é o assunto. Gente, vamos evitar de ficar falando toda hora sobre a mesma palavra, né? Vamos falar aí sobre ideologia de gênero. Não precisa ficar lá, porque a ideologia de gênero e a ideologia de gênero e vai até o final, ideologia de gênero. O leitor, ele já sabe qual é o assunto que você está falando, então você não precisa ficar repetindo várias vezes, né? Melhor falando, aquela mesma palavra. Então vamos evitar repetições de palavras, por isso tem os sinônimos, por isso tem os pronomes, né? Onde você colocou belo, você coloca lindo, coloca bonito, né? Maravilhoso, e outras expressões que podem levar a entender ou que levem ao mesmo sentido daquela palavra que você já falou, né? E aí mostra que você não tem, você tem riqueza no teu vocabulário, né? Tem recursos, tá bom? Então vamos lá. A presença de uma tese, a tese tem que ser defendida logo na introdução. O que é uma introdução, né? É onde você vai chamar a atenção de quem vai ler o teu texto, tá? Desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. Aqui, no desenvolvimento, é o momento que você apresenta todos os argumentos para convencer da tua opinião, que ela tem validade, que ela precisa ser ouvida, que ela precisa ser acreditada, né? que ela precisa ser aceita. Aqui você vai desenvolver todo o teu tema, tá? Conclusão. O que é uma conclusão? A conclusão é uma síntese, ou seja, um resumo daquilo que você escreveu, uma retomada com pequenas palavras, um só parágrafo, você resolve essa questão aí. Ou também você pode trazer aí na conclusão uma solução para aquele problema. Você vai falar sobre a política no Brasil, você falou de todos os políticos que se corrompem, por exemplo, né? E depois você não apresenta a solução. Aquele filme, ele ficou sem o final. Então, você já assistiu um filme que não tem final, que você fica assim, meu Deus do céu, vontade de quebrar a televisão? É essa questão aqui da conclusão. O texto, ele precisa ter um fechamento, ele precisa ter uma conclusão. Você precisa resolver aquele problema. Você é o cientista. Você que está trazendo solução para o cara que está lendo. Então, a conclusão aqui pode ser uma recomendação. O que a gente pode fazer para resolver o problema da política, da corrupção no Brasil, né? Aí você apresenta ali, deve-se aumentar a pena, deve ser investigado. Essa conclusão aqui é tua. Esse texto aqui embaixo está aqui uma observação, ó. Uso da norma padrão da língua portuguesa. O que é uma norma padrão, pessoal? Sem gíria. Então a gente evita essas palavras, evita frases já prontas, né? Frases que são do dia a dia, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É uma frase que me veio na mente aí, é uma frase pronta. Então a gente evita esse tipo de frase e a gente procura então usar a norma padrão da língua portuguesa, escrever de forma mais selecionada, né? Vamos escrever com elegância, né? Vamos usar aí o que a gente tem de melhor, né? Agora é a roupa do casamento, tá bom? Então vamos lá. Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Abordar nas escolas todas as religiões existentes no Brasil seria o ponto de partida para a estrada que nos leva ao combate da intolerância religiosa. Então, eu estou apresentando a vocês aqui uma introdução. Aqui o camarada já está apresentando aqui o assunto que ele vai falar. Qual é? Aqui, ó, intolerância religiosa. Esse é o assunto que vai ser abordado. Então, o primeiro parágrafo é o parágrafo de apresentação de tese, tá bom?
Então vamos lá, tema é a ideia central do texto, né? Recorte do assunto. Alguns acham que tema é a mesma coisa que título. Não, tema é o assunto. Eu costumo dizer para os alunos, deixa o título por último. Por quê? Você coloca o título, você vai ficar preso ao título. Então o título você coloca ele por último, porque depois que você escreveu, você vai ver o texto, o que tem no texto que você escreveu e coloca o título. Porque aí você tem liberdade para escrever. Se você colocar o título antes, o que vai acontecer? Você vai ficar preso ao título e aí não consegue escrever nada. O argumento é a defesa da tese e a justificativa do ponto de vista do locutor. Fique atento aos grandes temas da atualidade, pessoal. Jornal, né? Lendo, qual é o telejornal mais confiável, né? Tem vários aí que apresentam muitas coisas. Então, estar informado, né? Buscar também conhecimento através de estudos, mesmo a própria internet, ela vai te dando aí conhecimentos sobre vários assuntos. Poxa, o que pode cair na prova do Enem? Qual é o assunto? Né? Tem alguns assuntos aí que eu coloquei aqui, ó. A publicidade infantil, violência contra a mulher, e a intolerância religiosa são alguns exemplos aí de temas que caíram aí em redações passadas, né? Então, por aqui você pode tirar mais ou menos o que você pode estar estudando, o que está acontecendo aí. Você precisa fazer treinamento. Eu costumo falar para meus alunos, vocês precisam escrever agora, né? Vocês que ainda não vão fazer a prova do Enem, comecem a escrever. Por quê? Porque você vai ganhar habilidade. Às vezes o camarada tem dificuldade aí para escrever 10 linhas. E ele acha que a dificuldade dele vai acabar como? Ele precisa continuar escrevendo, ele precisa continuar treinando, né? Então, lá o assunto carta, que foi o vídeo passado, tem ali uma maneirazinha legal de você praticar alguma coisa para melhorar aí esse desenvolvimento. Vocês que já estão praticando, né, vão praticar mais ainda. Então vamos lá, deixei aí uma foto bonita aí para relembrar meu tempo aí de acadêmico, né? Eu, quando estava na faculdade, eu coloquei uma foto, né, parecida com essa. E eu olhava de vez em quando ela. Sabe por quê, pessoal? Se você não sabe para onde você está indo, você, no meio do caminho, vai se perder, né? Então, é uma meta. Você que está aí se dedicando aos estudos, você precisa de uma meta. Você precisa chegar aonde? No final. E para chegar no final, tem que ter o quê, pessoal? Dedicação. Já para vocês também, boa sorte. Essas são algumas informações que são valiosas, tá bom, pessoal? Um abraço, sucesso, boa sorte, que eu fui, ó. Até o próximo vídeo.